Gente, eu queria falar nesse vídeo sobre essa fama que o psicólogo tem de falar difícil, porque eu tenho algumas coisinhas para comentar sobre isso. Na verdade, eu tenho uma história um pouco complexa com essa ideia do falar difícil, e ela começa lá na faculdade de Direito, porque quando eu saí do ensino médio, eu fui direto para a faculdade de Direito, nem sempre eu pensei em ser psicóloga. E logo no primeiro período, eu tive uma matéria chamada Linguagem Jurídica. Que você sabe, assim, se psicólogo fala difícil, advogado, então, né, não preciso nem comentar. E aí, essa professora de linguagem jurídica, ela falava sobre o tal do juridiquês, né, que esse monte de jargão, essa linguagem extremamente complicada que é usada no universo jurídico e que não precisa ser assim, dá para ser mais acessível, dá para falar as coisas de uma maneira formal, estruturada, mas sem alienar tanto assim a população comum, né? E eu achei aquilo tão incrível, eu achei uma ideia maravilhosa, assim, realmente, por que a gente tem que ficar falando difícil, né? Por que tem que usar a palavra em latim para descrever tudo? Não, bora ser acessível, né? Aí entrou na minha cabeça essa ideia do ser acessível. E aí eu saí da faculdade de Direito, né, obviamente, e fui parar na psicologia, onde eu descobri que as pessoas também têm um vocabulário super rico, rebuscado, cheio de palavras que às vezes uma pessoa de uma abordagem nem consegue entender a outra abordagem também, porque é um monte de ideias completamente diferentes na forma de articular e tal. Só que como a gente passa por muitas abordagens diferentes, às vezes a gente acaba aprendendo, né, a se articular de uma forma diferente para cada uma delas. E eu comecei a viver uma tensão entre essa ideia de ser articulada, de conseguir conversar com meus colegas da mesma maneira como eles conversavam sobre um tema, só que eu também tinha aquela ideia que eu tive lá no direito, né, de conseguir ser acessível e tal. E esse vídeo sou eu tentando lidar com essa tensão, né, de entre ser sofisticada e ser acessível. Porque o que acontece? Quando a gente está falando sobre psicologia, a gente está falando sobre a nossa subjetividade, sobre algo que atravessa todas as pessoas. Nossos sentimentos, nossos pensamentos, as nossas histórias. Então, eu que sou terapeuta, eu estou ajudando as pessoas a elaborarem as suas ideias, a elaborarem a sua experiência. E aí, se eu uso um linguajar que é muito complicado delas entenderem, se eu uso uns conceitos muito específicos, com umas descrições muito específicas, eu vou acabar não ajudando ela nessa tarefa que é fundamental, entendeu? Eu vou estar ali praticamente dando uma aula e parecendo super inteligente, nossa, que terapeuta que sabe o que ela está falando, mas ao mesmo tempo eu não vou estar me comunicando, né, que é o mais fundamental. Então, é óbvio que eu não posso ser rebuscada demais. Mas tem um porém, tem um outro lado dessa história. A gente tá falando de subjetividade, a gente tá falando do fenômeno humano, que é só o fenômeno mais complexo que a gente conhece na face da Terra, e talvez em todo o universo. E quando a gente fala de complexidade, a gente fala de uma demanda de palavras, de conceitos mais específicos, de ferramentas mais sofisticadas para poder lidar com esses fenômenos. Então, por exemplo, se você estiver falando com um médico, né, que cuida do nosso corpo, ele vai falar da nossa anatomia, por exemplo, ele vai falar do ouvido, da orelha e tal, para você que é o paciente dele, mas entre os colegas, eles vão conversar sobre cada um daqueles ossinhos que tem uns nomes que eu não lembro, sobre cada nervo que está envolvido na audição, né, sobre tantas coisas que são complexas e que não dá para dar uma simplificada no linguajar, porque vai se perder muita informação. Então, isso também acontece quando a gente fala da psicologia. Tem muita coisa, tem muita parte sensível e detalhista, e complexa, e até um tanto quanto indefinível nesses fenômenos da psique humana. E que a gente precisa de palavras que não são tão acessíveis assim. Às vezes a gente precisa buscar palavras lá no alemão, às vezes lá no latim, no grego, às vezes até num português mesmo mais arcaico, né, para ser uma palavra um pouco mais direto ao ponto do que a gente quer dizer. Então, a conversa entre dois psicólogos pode parecer uma coisa muito alienígena para alguém que está de fora. E aí que entra essa tensão que eu falei com vocês, entre a sofisticação
e a acessibilidade. Por quê? Eu tenho dificuldade de fazer isso. Eu gosto de palavras difíceis, eu adoro, gente. Eu sou uma pessoa que brincou muito de adedonha na infância. Muito, muito, você não tem noção. Eu sou colecionadora de palavras difíceis. Só que eu não costumo me sentir à vontade em abrir essa coleção para outras pessoas. Eu sinto vergonha, de verdade. Eu tenho medo de parecer meio pedante, meio metida quando eu falo uma palavra diferente. Quando eu tô falando assim com alguém e aí eu solto uma palavra e a pessoa não entende, eu sinto vergonha. Porque eu fico com medo de me acharem muito assim, sabe, metida por causa disso. E eu tô tentando trabalhar isso em mim porque eu acho que palavras difíceis, elas têm um papel importante. Eu acho que elas enriquecem a nossa capacidade de lidar com a realidade. E aqui eu não tô nem falando especificamente de conceitos que lidem com a psicologia. Não, eu tô falando de palavras difíceis no geral mesmo. Sabe, eu acho que... por isso que eu gosto tanto de palavras diferentes. Elas mudam a minha forma de enxergar um pedacinho da realidade, né? Elas ampliam o sentido, elas abrem uma visão para algo que às vezes eu não estava enxergando. Então, eu tô nesse trabalho de tentar me sentir mais à vontade em falar umas palavras um pouco menos conhecidas. Mas, ao mesmo tempo, eu não quero abandonar por completo esse meu desejo de ser acessível. Porque eu acho que eu tenho muitos conhecimentos, eu e todo psicólogo tem muitos conhecimentos que têm o potencial de fazer uma diferença tão grande na vida das pessoas. E a gente precisa comunicar isso, a gente precisa levar essas informações de um jeito que seja acessível, que elas possam digerir, que elas possam pegar o que a gente está falando e de alguma forma aplicar aquilo na realidade delas, sabe? Então, é uma tensão muito desconfortável, é um trabalho complexo, um trabalho intelectual muito complexo, sabe? Navegar entre esses extremos, mas eu acho que ele é muito fundamental. Eu acho que não dá nem para abandonar um lado, nem abandonar o outro. E eu tô muito satisfeita de estar trazendo isso, porque eu acho que eu nunca tinha realmente botado para fora essa dificuldade que eu tenho, esse desafio que eu enfrento assim todos os dias. Toda vez que eu vou me comunicar com alguém, eu tô enfrentando esse desafio. E eu queria perguntar para você, psicólogo, psicóloga, ou trabalhador do intelecto assim de forma geral, você também passa por isso? Se você passa, deixa aqui o seu comentário, eu quero saber como é que é a sua experiência, eu quero que a gente tenha um ambiente aqui de debate, de conversa, e já fica aí o pedido para você deixar o seu like, para você se inscrever nesse canal. O canal tá no início, então ele tá precisando muito desse incentivo da inscrição, das curtidas, e eu te agradeço por ter acompanhado o vídeo até aqui, e eu te espero no próximo. Até lá!